Pensando, acho que talvez era justamente essa pergunta que eu ia fazer, né? Como que afeta essa taxa de juros mais alta a bolsa? É, no começo do ano, você bem falou, né? Tinha gente pensando em Selic a 8,5 para o fim de 2024. Agora o consenso é de 10%, né? Nesse último foco que teve nessa semana. Isso, de certa forma, também limita o potencial de alta do Ibovespa. Eu lembro que no começo do ano falavam em 145 mil pontos, até mais altos, mais otimistas, assim. Deve pelo menos voltar a bater recorde esse ano? Olha, essa é uma pergunta super difícil, né? De US$ 1 milhão. É aquela de, pô, bater recorde. O recorde É, é próximo, a 130 e pouquinho, a gente né? está É. próximo, né? Assim, dado o comportamento de Petrobras ano passado, que subiu 70%, e ela e, e é, é, 30%, toda a evolução do Ibovespa ano passado, 30% foi só Petrobras. Então, a Petrobras ficando onde está, a gente tem um piso. Então, a gente não pode querer não conseguir prever o novo topo histórico, mas a gente consegue entender que existe um piso. E eu acho que, pelo menos a conta que eu fiz, e eu fiz essa conta pra caramba, porque a gente tem um preço-alvo de 142 mil pontos para o Ibovespa esse ano. Tá? A gente não alterou esse target price do Ibovespa, mesmo com a curva de juro abrindo da forma como abriu no mês de abril. Né? Isso porque a gente está ainda recompondo, né, colocando alguns fatores novos para fazer essa revisão, caso haja, mas o ponto é que o Ibovespa, você tem que saber, na essência, o que é Petrobras, o que é Vale, o que é Itaú, porque são essas as grandes companhias que sustentam o nosso mercado. As commodities como um todo, né, no nosso mercado. Então, eu estou partindo do princípio que a gente tem um piso entre 115, 120 mil pontos, que eu acho que para perder esse nível, a gente vai precisar fazer alguma coisa muito mais errada do que os pessimistas de hoje estão achando. Tá? Antes de vir para cá, eu fui fazer esse exercício porque eu sabia que a gente ia discutir sobre isso, e aí tem que estudar um pouco para não vir aqui falar coisa solta. Eu fui olhar o preço sobre o lucro do Ibovespa. Tá? Hoje a gente está rodando na casa de 7,4 vezes, né, o PL do Ibovespa. Lá em abril, maio do ano passado, a gente estava em 6,3, alguma coisa. Estava lá embaixo. Estava no segundo desvio negativo da média. Né? Essa aceleração que aconteceu recente, o rally de final do ano, os dois rallies que aconteceram no ano passado, né? Mais esse final de ano, etc., a gente foi para o primeiro desvio superior, né? Já no campo positivo da nossa média, e a gente voltou para a média. A primeira pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: já que a gente voltou para a média, estamos na média, se isso é um novo normal. Porque se é um novo normal, se a gente caracterizar que esta média, e lembrando, essa média móvel ela vem caindo já há muito tempo. Então, mesmo a gente fazendo um novo topo histórico do Ibovespa, essa média móvel, a gente está perdendo valor ao longo do tempo. A gente está ficando mais pobre ao longo do tempo, sobretudo quando você coloca isso em dólar. Então, essa média móvel ela está caindo e hoje ela está exatamente no 7,4. Se isso for um novo normal, significa que está na hora de agora, já destruiu-se todo o mercado, está na hora de juntar os cacos e procurar as oportunidades. Justamente procurar esse excedente é onde a gente captura o valor e é onde o nosso cliente mais exige da gente. Né? E não trabalhar na média, mas sim capturar o alfa sobre a média de mercado. Então, o ponto aqui é que, nesse momento, eu estou encarando isso como um novo normal. Ao contrário de muita gente está achando que não, a gente vai para baixo dessa média, vai piorar, eu estou encontrando isso como um novo normal. A gente teve reformas importantes lá atrás, a gente tem uma situação econômica, em termos de arcabouço fiscal, que ela é destrutiva, ela não é construtiva, mas, por outro lado, a gente tem um crescimento econômico contratado que impõe algum pano quente para um cenário mais pessimista. Quando a gente pega essa avaliação e traz para a renda variável,
A gente sai de um ambiente onde a gente trabalha setores, né, e um universo de alocação e vai para um stock picking, porque eu acho que é a única forma de você buscar um diferencial. O stock picking significa você pegar exatamente aquelas empresas que vão navegar, que já estão no seu novo normal e que têm crescimento à frente, que estão melhorando seus resultados e que estão atravessando um momento diferente da realidade da economia brasileira. E é esse momento que a gente está vivendo agora, né? Então, para esse novo normal, a gente continua com 142 mil pontos. Agora, é muito difícil se ainda esse ano a gente vai romper o topo histórico, ainda tem que depender lá de fora, né? Se houver os cortes, certamente tem uma dinâmica de fluxo enorme, mas eu continuo vendo, mesmo com as dificuldades da nossa economia brasileira, um fluxo positivo para o mercado brasileiro, porque a gente é altamente dependente do mercado de commodities global. E essas commodities metálicas, está falando do cobre, do alumínio, do ouro, do minério de ferro, o próprio petróleo, cobalto, lítio, as commodities, como todas elas, estão em direção ascendente. E isso acaba sendo positivo para a gente aqui. Então, de certa forma, dá para ficar otimista com os principais nomes ali, com Petrobras e Vale, por exemplo? A Vale, eu acho que com certeza sim. Eu não consigo entender ainda por que ela está nos níveis que está agora. Acho que o investidor vai sentir muita saudade dela próximo dos R$60 ali. A gente tem feito recomendações constantes. Ela é uma das nossas top picks, inclusive. Eu acho que estão descontando na Vale toda a dificuldade que a China está tendo. E eu acho que não é bem por aí. A Vale hoje ela tem um portfólio de negócios que ela consegue atravessar bem as dificuldades da China. Eu acho que tem pouca gente tão olhando isso com esse nível de profundidade. Então, eu acho que uma vez que o mercado reconhecer, vai ser aquela correria do último, o último que ficar apaga a luz e vai todo mundo correndo um atrás do outro. Então, acho que ela está realmente muito atrativa nesse momento. Ainda no componente das commodities, a Petrobras, tirando o aspecto político, a Petrobras ela continua extremamente descontada quando a gente compara peers dela no mercado internacional, que também vem ganhando força e performance ao longo desses últimos 6 meses. E aí você tem um componente político que é um componente desastroso para a companhia, por ser uma companhia de capital misto, onde ora ela vai fazer por ela, pelos lucros, pelos resultados, para pagar dividendo e, portanto, atrair investidor, e ora talvez vai abdicar desse movimento para fazer política pública, política social, né, ou política econômica, como a gente já viu no passado, em querer combater a inflação, por exemplo, segurando os preços. Então, acho que está um pouco nesse aspecto. E aí, a nossa posição, eu não tenho problema nenhum de dizer isso, a gente tem ficado muito neutro com Petrobras ao longo desse tempo. Então, a gente perdeu o rally do ano passado praticamente inteiro, a gente não pegou. Inclusive, as performances que a gente teve não foram superiores ao Ibovespa, porque a gente não tinha Petrobras nos nossos portfólios, e está tudo bem, foi uma escolha. Mas é uma escolha da gente botar a cabeça no travesseiro e no dia seguinte não vai abrir com gap com 16% na cabeça, sim, porque mudou alguma coisa, uma política. Essa política, a gente tem ficado inseguro com a Petrobras por variáveis que a gente não tem controle. A política de preços, por exemplo, alterada, a regra da política de preços, na minha avaliação, ela é uma política de uma caixinha de surpresa, uma caixa preta que a gente não sabe, né? A defasagem ela continua. Até agora, a Petrobras tem tido uma boa sorte, porque o câmbio e o petróleo estão acomodados, mas imagina um cenário onde tem uma desvalorização geral de moedas de mercado emergente, com o petróleo lá em cima, por alguma razão, né? Ou um câmbio acomodado, mas o petróleo podia ser 120, 150, como foi ventilado diversas vezes por conta dos conflitos. Uhum. Fechou o estreito lá no Irã, choque de oferta, petróleo explode. E aí, como é que você vai recolocar isso, né, num ambiente que a gente está com a inflação descendente aqui no Brasil? Então, eu acho que ela tem tido sorte nesse ambiente, e aí o mercado está atrás dos dividendos. E aí, outro ponto importante,
a Petrobras caiu no gosto do investidor estrangeiro, porque foi passando governança, foi passando confiança nessa governança e evidentemente, as regras criadas, né, seja lá das leis estatais ou as próprias regras internas para você compor uma diretoria técnica, etc., convenceu o investidor estrangeiro com uma empresa descontada e que paga ótimos dividendos, alguns, inclusive, alguma fase, inclusive, alguns maiores do mundo. Então, isso atraiu fluxo do mundo inteiro e fez a Petrobras ser o que é hoje, subiu o que subiu e que está hoje aí num terreno positivo, enquanto o Ibovespa está lá cambaleando seus 4%, 5% de queda por aí. A gente está bem neutro. A gente opera de maneira tática, né, mas não compõe portfólio.